10 minutos. Esse é o tempo que Matrix leva para mostrar os primeiros elementos do filme que demonstram que ele é, na verdade, baseado no cristianismo. Só que não é só um ou dois elementos que apontam para esse fato. Desde o local onde o Cypher decidiu trair os seus irmãos, passando pelo nome do refúgio da humanidade contra o sistema, o local onde Neo foi morto antes de voltar à vida e chegando até mesmo por quem foi o responsável pela sua ressurreição, Matrix comprova sem deixar dúvidas que se inspirou diretamente na história de Jesus Cristo. Só que o maior desses detalhes estava bem na nossa cara desde o começo, através de um personagem que pode ser lido como uma das mais importantes figuras bíblicas para o cristianismo. Só de dizer isso, você já conseguiu pegar de que é que eu tô falando? Pode ser que você nunca tenha assistido Matrix com esses olhos, mas agora eu vou te mostrar, detalhe por detalhe, como o filme construiu essa alegoria de uma maneira que deixa muito claro que absolutamente nada do que está ali foi colocado à toa. Meu nome é Bruno Albuquerque, esse é o canal da SB Cinema e prepare-se para descobrir a face sagrada de Neo. Vamos ver se você consegue pegar as referências presentes nas entrelinhas do filme. Matrix nos apresenta um cara que vive sob o controle de um sistema absoluto, mas que carrega uma inquietude que a realidade não consegue anestesiar. Ele recebe um chamado para o sacrifício, abandonar sua identidade, morrer para o mundo que ele conhece e renascer como o escolhido. Aquele que vem para quebrar as correntes de uma humanidade que sequer tem consciência de que é escrava. Isso parece familiar? Bastante, né? Ok, essa é a história de Matrix que você já conhece. Só que se a gente analisar ela por um ponto de vista cristão, a gente vai conseguir ver que o filme pega a mesma estrutura da história de Jesus Cristo e dá a ela uma nova cara, tecnológica e sombria. Uma narrativa de salvação onde o código toma o lugar da profecia, servindo de base para uma série de pistas teológicas que começam a ser plantadas logo no nome do protagonista. Sim, o nome do Neo é muito importante, mas não somente ele, o nome dele de verdade, Thomas Anderson, já tá lá na nossa cara e a gente nem sabia. A escolha do nome dele ser Thomas Anderson carrega um simbolismo muito forte dentro dessa análise, porque o sobrenome Anderson vem do grego andros, que significa literalmente Filho do Homem, que é um dos títulos mais utilizados na Bíblia para definir Jesus Cristo. Só que o primeiro nome dele é onde está o detalhe mais intrigante que está, entre aspas, escondido. Thomas é a tradução literal de Tomé, o discípulo que duvidava, que precisou tocar nas feridas de Jesus para acreditar na verdade que estava bem à sua frente. Essa dualidade construída no nome do personagem carrega muito bem as duas nuances que se estabelecem no primeiro ato do filme. A de um homem que, ao ser confrontado pela verdade, duvida dela antes de tocá-la, e a do homem que, aos poucos, aceita o seu papel como o salvador daquele mundo. Ah, esse cara tá pirando, não tem nada a ver uma coisa com a outra. Ah é? Pois olha só o que é que o filme diz com todas as letras nessa ceninha logo no comecinho. You're my savior, man. My own personal Jesus Christ. Pois é, o filme literalmente joga isso no nosso peito logo no começo da história. Voltando para o nome do protagonista, o novo título que ele assume também reflete essa nova realidade. Thomas passa a ser chamado de Neo, que também é um anagrama para One, ou seja, escolhido. Exatamente o título que ele recebe ao sair da Matrix. O escolhido também é como Jesus Cristo foi múltiplas vezes referenciado no decorrer da história. E tem mais, a palavra Neo em latim significa novo, ou seja, o seu nome pode ser interpretado como o nascimento de uma nova natureza. Só que para esse novo homem nascer, é preciso fazer uma escolha, um rito de passagem que mostre que ele está pronto para renascer. E essa escolha se materializa na cena icônica do Morpheus, oferecendo dois caminhos para o Neo. A pílula azul, que representa o conforto da ilusão, ou a vermelha, que é o despertar para uma realidade do qual não se pode mais fugir. Do ponto de vista teológico, esse rito de deixar para trás uma vida antiga em direção à verdade é comumente chamada de conversão. Por isso que os cristãos costumam falar que eles se converteram após conhecerem Jesus. E se você olhar com atenção para a cena em que o Neo finalmente acorda no mundo real, o simbolismo é praticamente literal. Ele é desconectado de cabos que o prendiam a um casulo, envolto em um líquido viscoso, e é despejado em um reservatório de água antes de ser puxado para cima. É quase como se ele estivesse passando por um batismo simbólico. E assim como o batismo cristão simboliza a morte do velho homem para o nascimento de uma nova criatura, Neo morre na simulação para nascer no deserto do mundo real. Ele sai da cegueira e do cativeiro para a luz de uma existência que é difícil, porém livre, como ele mesmo ouve logo depois de despertar.
Mas essa jornada espiritual do novo homem não fica restrita apenas aos nomes ou aos rituais. O filme também faz questão de localizar essa história dentro de uma geografia que é puramente bíblica, a começar pelo destino final daqueles que despertam, o único lugar onde a humanidade ainda é livre, o refúgio seguro contra o domínio das máquinas. Aqui, Zion ou Sião é a representação da Terra Prometida, a Nova Jerusalém, o lugar de proteção onde o povo de Deus encontra descanso. Inclusive, o nome Sião é referenciado múltiplas vezes na Bíblia, como a cidade onde Deus está lá habitando nos céus. Só que esse refúgio só poderia ser alcançado através de um meio de transporte que também carrega um simbolismo de peso, a nave Nabucodonosor. O nome é uma referência direta ao rei de mesmo nome, que na Bíblia foi assombrado por sonhos que ele não conseguia entender, buscando neles uma verdade que estava além da sua compreensão. Ou seja, assim como o rei bíblico tentava decifrar o que era real e o que era ilusão nas suas visões, a nave de Morpheus é o veículo que permite aos rebeldes navegar entre o mundo físico e o sonho construído pela Matrix. Mas nem todos que estavam a bordo da Nabucodonosor suportavam o peso da verdade. E é aqui onde encontramos mais uma alegoria cristã, talvez uma das mais conhecidas desse filme, que está inserida em uma trama que remete a uma típica tragédia bíblica, o traidor. O personagem Cypher é a personificação de Judas Iscariotes dentro da Matrix. Ele é aquele que, mesmo tendo visto a luz e caminhado ao lado do escolhido, decide que o peso da liberdade é grande demais e que o conforto da escravidão vale o preço de uma traição. E repara bem na mise-en-scène desse momento. A cena inteira acontece com o Cypher em uma ceia. Enquanto ele come um bife suculento, que ele sabe que é uma mentira, ele entrega seus irmãos em troca de uma vida de prazeres mundanos na simulação. É quase um espelhamento exato da última ceia, onde a traição é arquitetada enquanto o pão é partido e o vinho é servido. Também há vinho nessa cena. E um detalhe que me veio à cabeça agora, que nem estava no script do vídeo, é que o Cypher, ele demonstra sua traição enquanto está usufruindo dos prazeres da carne, ele está consumindo a carne. E a carne na Bíblia é múltiplas vezes citada como uma representação do pecado. Por isso que quando alguém peca, nós cristãos dizemos que a pessoa cedeu à carne, está sucumbindo aos prazeres da carne. E é literalmente isso que o Cypher faz nessa cena. A traição dele leva Neo ao seu teste final. E não apenas isso, mas também é mais uma alegoria que fecha o ciclo do arquétipo de Salvador, de Jesus, que o Neo representa nessa releitura do filme. Quando Neo é encurralado e morto pelos agentes, repara bem aonde essa cena acontece. Notou esse detalhe aqui? O número do apartamento é 303. O que é que isso te lembra? Exatamente a idade de Jesus, que morreu aos 33 anos. Além disso, do ponto de vista teológico, o número 3 também é um símbolo da plenitude e da divindade. E, acima de tudo, é o número que representa a ressurreição. Jesus ressuscitou no terceiro dia, assim como Neo morre e desperta novamente no 303. Só que tem mais um detalhe. Esse despertar não acontece sozinho. Ele depende de um ato de amor de uma personagem cujo nome é a peça central de toda essa alegoria e que também se conecta com o numeral 3, a Trinity. Trinity, em inglês, significa trindade. E de acordo com a teologia cristã, a trindade é a união do Pai, Filho e Espírito Santo. E é o Espírito Santo quem dá o sopro da vida. No filme, esse ato de amor é representado pelo beijo da Trinity que acaba trazendo Neo de volta da morte. E por falar nesse momento, aqui existe mais um detalhe visual que eu nunca vi ninguém comentando. Quando Neo ressuscita e confronta o agente Smith, entrando no corpo dele e explodindo o cara, é possível ver muito rapidamente uma cruz se formando no meio da explosão, quase como se fosse uma representação visual de uma luta do bem contra o mal, aonde a luz acaba com a escuridão, formando justamente o símbolo mais conhecido do cristianismo. Nesse momento, o ciclo se completa. O filho do homem, que duvidava de si mesmo, morre no apartamento 303 e ressuscita através da Trindade para se tornar o ser de luz que transcende as leis daquele mundo. A partir dali, o Neo começa a demonstrar superpoderes, tal qual Jesus Cristo demonstrou quando começou a operar milagres por onde passava. O escolhido venceu a morte, venceu o sistema e agora está acima das leis que prendem o restante da humanidade. Claro que essa é apenas uma das várias interpretações de Matrix. Eu sei, existem outras maneiras diferentes de se entender qualquer filme. Isso é o que eu mais gosto no cinema, as diversas possibilidades de compreensão de uma história. Inclusive, eu falo muito disso lá no Decifrando o Cinema 2.0, onde eu me aprofundo nas análises e nos segredos dos maiores diretores e te ensino a como entender a linguagem do cinema e até mesmo a como fazer o seu próprio filme, assim como eu já fiz os meus curtas e até mesmo os meus 2
2 longas-metragens. O QR Code está aqui no canto com 15% de desconto, não perde tempo e aproveita. Voltando pro vídeo, ainda tá faltando a gente comentar uma das peças mais importantes dessa análise, que é quem a figura do Morpheus representa de fato nessa interpretação bíblica do filme. Por muito tempo, eu não tinha conseguido fazer esse paralelo, até que em uma entrevista do Lawrence Fishburne com o Neil deGrasse Tyson, a resposta para essa pergunta explodiu a cabeça de todo mundo. And who's Morpheus? O próprio Neil deGrasse Tyson fala que é um especialista em Matrix, mas ele não consegue responder essa simples pergunta feita pelo Lawrence Fishburne, de quem que o Morpheus representa. Eis que, do nada, o ator surpreende todo mundo, inclusive a mim, enquanto eu estava vendo essa entrevista, e diz o seguinte: He's the Baptist. John the Baptist? He's John the Baptist. Ou seja, numa leitura mais superficial, o Morpheus pode parecer apenas um mentor, um guia para o herói cumprir o seu objetivo, principalmente se a gente analisar do ponto de vista da jornada do herói, que sempre tem a figura do mentor que acompanha o protagonista. Mas partindo da perspectiva de que Neo é o Messias, então o papel do Morpheus ganha um peso muito maior. Ele é a representação de João Batista. Na Bíblia, João Batista é aquele que vem antes. Ele é a voz que clama no deserto, preparando o caminho para a chegada do Salvador. Ele não é a luz, mas aponta para ela. Toda a existência do Morpheus é baseada em uma fé de que o escolhido aparecerá. Ele passa a vida pregando uma profecia que muitos já não acreditam mais, sendo visto como uma figura radical, exatamente como João Batista era visto na sua época. E a gente vê esses paralelos de forma simbólica e ao mesmo tempo quase literal no filme. Enquanto João Batista batizava com água aqueles que queriam despertar para uma nova vida, os preparando para o encontro com o Messias, no filme é o Morpheus quem oferece a pílula e retira Neo das águas do reservatório para uma nova vida. Através dessa cosmovisão cristã, é impossível ignorar que Matrix utiliza diversos símbolos para dar uma nova roupagem à história da salvação. É uma narrativa de sacrifício que a humanidade replica há mais de 2000 anos. E se você pensa que acabou, pois fique sabendo que existem muito mais elementos cristãos presentes nos outros 2 filmes da franquia. Só que isso é assunto para um próximo vídeo. Muito obrigado para você que chegou até aqui, não esquece de curtir, deixar o seu hype, comentar o que você achou. E terça-feira, dia 3 de março, eu vou compartilhar aqui no canal no YouTube o filme completo Boom Girl, brasileiro, de ação, com uma pegada meio mangá, meio anime, criação do meu amigo Chris Tex. O filme precisa do seu apoio e eu tenho certeza que você vai adorar. Um forte abraço e vida longa ao cinema.